Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, você assiste a mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo. Eu te convido a se inscrever e a seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo, para ficar por dentro da nossa programação, tanto online quanto presencial, aqui em Belo Horizonte e em São Paulo. Hoje a gente tem a alegria de receber uma autora muito especial para a gente, que nós já fizemos outros Sempre um Papo com ela, em outro lançamento, e que agora ela se lança na ficção. Júlia Moisés, bem-vinda ao Sempre um Papo, uma alegria ter você aqui. Adoro, muito obrigada pelo convite. Júlia, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa a respeito do seu livro O Desaparecimento dos Peixes, eu te convido e a quem está nos vendo para assistir a um vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora. A gente volta num minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim a gente volta para conversar com a Júlia Moisés, que nasceu aqui em Belo Horizonte, mas hoje ela vive na Champada, uma pequena vila rural no município de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Ela é jornalista e escritora, é editora da revista Marimbondo. Ela pesquisa o universo dos congados e dos reinados desde 2012. É autora dos livros Percursos do Sagrado, Irmandades do Rosário de Belo Horizonte e Entorno, e Mulheres Reinadeiras, Rainhas, Capitãs e Cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte. Escreveu a história da Irmandade Os Carolinos e é produtora de um documentário sobre essa irmandade. Colaborou também com o projeto Festejo do Tambor Mineiro e com a exposição Reinado de Chico Calu e o álbum Aparecida Reinos Negros. E muito mais, né, Júlia? Tem muita história dentro desse tema, né, dos reinados e dos congados. Júlia, bem-vinda de novo aqui ao Sempre um Papo. Uma É alegria um ter prazer. você. Adoro bater esse papo com vocês, sempre. Ô, Júlia, antes da gente entrar diretamente no livro, eu quero te pedir para contar um pouco a respeito dessa sua história de mudança de Belo Horizonte para Chapada, de Ouro Preto, né? Que fica aqui a pouco menos de 2 horas de Belo Horizonte, mas que já te transporta para outro território, né? Para outro universo. Sim. E contar um pouco a respeito também de como que isso influencia na sua literatura e no seu modo de viver. Eu comecei a escrever o livro antes dessa mudança, em 2020, logo que começou a pandemia, mas e no início de 2021 eu venho, né, para Chapada. Eu venho passar 2 semanas meio que fugindo da pandemia e aí nunca mais voltei. Um amigo tem uma pousada aqui e fala: vem ficar um tempo, a pousada tá fechada, não vai ter risco e tal, e aí eu venho para não voltar. E é isso, nós somos uma vila de 60 habitantes, uma vilinha que tem uma vida bem rural mesmo, e isso muda totalmente a feitura do livro. O livro já se passava numa cidade, o cenário é uma cidade bem pequena, mas a Chapada, ela muda como eu escrevo dessa cidade pequena, porque eu passo a viver
dessa vila, né? Então ela traz uma veracidade mesmo para o que eu estou contando ali, e aí, de repente eu estou convivendo com as minhas personagens. Eu acho que o Desaparecimento dos Peixes não teria existido, talvez não como ele é, se eu não tivesse me encontrado com esse lugar. E contando um pouquinho aí de Ouro Preto, da literatura na cidade, você frequenta, né? Como que funciona e como que é também lá na Chapada, né? Vocês promovem esses encontros literários, né? Mais do que o encontro oral, que é tão rico, né? De contar histórias, né? Que o interior tem muito disso. O que você tem assim para trazer para a gente, para contar um pouco a respeito dessa parte de Ouro Preto ou da Chapada também? Ouro Preto é uma cidade muito cultural, né? Tem várias atividades, Fórum das Letras ocorre na cidade, tem também Festival de Inverno, tem atividades promovidas pelo FOP, tem livrarias na cidade, então é uma cidade bastante cultural e a literatura está, sim, presente. E na Chapada mesmo, a gente ainda não tem atividade literária, não, mas a gente quer promover, sim. A gente quer fazer um festival literário infantil para as crianças. Em breve vem aí essa novidade. E tem muitas crianças lá na cidade, lá na Chapada? Desses 60, né? Quantas são crianças? São 60 pessoas, 12 são crianças. Ai, gente, que legal, né? E é bom, você deve conhecer todo mundo. Todo mundo. Todo mundo se conhece. Se conhece, É bem igual aqui no livro, né? O Desaparecimento dos Peixes. Vamos contar um pouquinho, assim, dar uma sinopse desse livro, que não chama Chapada, a cidade, né? Chama Monte Esperança. É um nome lindo também, e que é a cidade dos esperançosos, que é muito bonito isso também. Só de ler, é tão poético, é tão legal. Então, conta um pouquinho sobre essa história. Então, em um futuro próximo, um governo totalitário assume o poder e esse lugar que um dia, né, se chamou Brasil, surge uma doença nessa pequena comunidade de nome Monte Esperança, que as pessoas começam a desaparecer. Essa doença faz com que as pessoas começem a desaparecer. E os peixes também somem. E aí o livro se desenrola com as pessoas tentando dar conta desses fatos inexplicáveis, sem poderem oficialmente professar seu sagrado, que ela é uma antiga comunidade congadeira, porque esse governo totalitário é também teocrático. E aí as pessoas vão, enfim, escamoteando esse sagrado, tentando dar conta de viver aí esse problema com o seu sagrado proibido. Mais ou menos isso, porque tem muitas camadas, né? A minha editora falou, a sinopse é impossível. Verdade. Mas assim, gente, a gente já pegou aqui que é uma doença misteriosa, né? É um governo totalitário no período que a Júlia escreveu. Então, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né, Júlia? Você me ouviu? Deu uma coisinha na internet, mas eu acho que foi a sua. Você congelou para mim, eu vou fazer a pergunta de novo. Tá. A gente fala de uma doença misteriosa, né? Das pessoas isoladas, de um governo totalitário, né? E aí eu falei, qualquer coincidência com a realidade no período que você escreveu o livro não é mera coincidência, né? Isso, não é de forma alguma, né? A gente então vive, né, uma situação de ameaça democrática no país e no mundo, e de conflitos religiosos, né? E também
eu comecei a escrever o livro no início da pandemia de Covid-19, quando a gente não sabia o que era essa doença ainda e iniciou o isolamento social. E a minha sensação é que a gente estava desaparecendo mesmo do mundo, né? Então, sim, o livro foi bastante atravessado por essas questões. Ô, Júlia, e como que essa história chegou para você? Né? Que você começou a escrever ela aqui em Belo Horizonte ainda, mas de que forma que chegou essa ficção, essa mensagem para você trazer para o livro? Na verdade, foi um desespero, porque naquele março de 2020, quando a gente se trancou em casa, eu com uma criança de 1 ano e meio, eu estava trancada em um apartamento, eu liberei todas as paredes para ele desenhar, e enquanto ele desenhava, eu escrevia nas paredes. E eu escrevia como eu sempre começo a escrever, meio para me salvar. É meu remédio. Escrever é como eu consigo me organizar mentalmente. E então não tinha intenção de virar um livro. E aí, não sei, uma coisa foi puxando a outra, e aí eu começo a viver com as personagens. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha história, não tinha o final da história. E aí foi acontecendo. Eu fiquei 4 anos escrevendo o livro, em períodos mais ativos e outros não, e somente o último ano dedicado, e aí, de fato, com a intenção de que virasse um livro a ser publicado e tal. Uhum. E conta um pouquinho agora, então, como é que foi esse processo de pesquisa para esse livro? Porque você traz, apesar de ser uma ficção, e isso até é um interesse meu de saber mesmo, você traz a religiosidade, né, do Congado, você traz a própria história de Nossa Senhora do Rosário, que eu quero te pedir para contar ela aqui, né, que é tão bonita. Você traz as crenças nas ervas, né? Então, eu acredito que aquilo tudo ali é verdade no meio dessa ficção, né? Que eu vi que você tem pesquisadores, que você trabalhou, consultores no livro também, que são dessa área, né? Então, conta um pouquinho desse processo de pesquisa. Pois é, quando me perguntam quanto tempo que eu demorei para escrever 4 anos, mas a pesquisa foi no 12. Sua vida inteira, né? A vida inteira. Desse trabalho. Porque, acho que eu não teria segurança para escrever o livro se eu não tivesse pesquisado tanto sobre os reinados, e mesmo assim eu precisei contar com a consultoria do Rafa Tchatchá, né, do Rafa Barros, do pai Ricardo, para questões mais relacionadas às ervas, e também com o Pedro Calil, que é jornalista, que é uma pessoa incrível das letras, que me ajudou muito com a pesquisa sobre a narrativa, porque eu cheguei na solução de uma narradora não convencional. Que inclusive um spoiler, nós duas estamos aqui com uma parte que pode ser identificado quem quer ser narradora. Exatamente. Descubram. Fica a dica. O spoiler, né? Porque o livro não revela de cara quem é a narradora, né? Lá pro meio que vai revelar. E eu tive dificuldade de chegar nessa voz da narradora. Foi um caminho que o Pedro me ajudou. E como que ele me ajudou? Ele me ajudou me indicando livros. Aí chegou uma hora que eu já tinha lido 8 livros, né? Então foi uma parte de pesquisa também, que ele me indicou uma série de livros para eu ler, para ter vozes diferentes. Livros sobre escrita literária. Não, livros literários. Ah, entendi. Então eu li A Hora dos Ruminantes, A Espera dos Bárbaros, O Sonho e a Fúria, li também reli livros que eu já tinha pesquisado, Afrografias da Memória, da Leda Maria Martins, né? Enfim, descobri uns livros que a Polícia da Memória, que eu nunca tinha ouvido falar, da Yoko Gaia, que é maravilhoso, enfim. O Pedro é
uma enciclopédia, né? Uma biblioteca de livro. E ele fala, e era assim, ele falava, essa palavra que você colocou aqui, ela é muito interessante. Eu acho, então, que você devia ler um livro por causa dessa palavra. Ele me dava um livro por causa de uma questão. Então, essa parte da memória é muito importante, né, para a narrativa. Então, ele me deu vários livros relacionados à questão da memória. Ele foi muito generoso com o conhecimento dele, então eu tive que ler muito ao longo desse ano. Então, foi uma pesquisa mesmo, não sobre narrativa literária, mas em mergulhar na literatura. De ver como alguém já fez para fazer também, e fazer também não, é achar um caminho dentro, né? Para ver se eu encontrava soluções. E teve uma coisa que ele falou assim, todas as histórias já foram contadas, todas elas. A questão é como se conta. É verdade. E aí surgiu a ideia dessa narradora. A história você já tinha, então. Você buscava esse caminho. Foi e junto isso, com o livro ele foi você reescrito. conseguiu. O livro estava quase finalizado quando eu decidi mudar a narradora. Então ele foi reescrito. E aí, como que é seu processo de escrita? Nesse período, só nesse período de reescrita, né? Você foi escrevendo de novo e todos os dias, como é que é seu processo? Para pegar aquela narrativa e seguir? Você escrevia todos os dias? Eu reescrevo muito, sempre. Eu primeiro escrevo sem preocupar com o que eu estou escrevendo. Coloco a ideia no papel. Depois eu reescrevo. Eu devo ter reescrito esse livro umas 50 vezes. Lia ele de novo e ia reescrevendo ao mesmo tempo que lia? Reescrevendo. A última vez que eu reescrevo, ele está na gráfica. Porque eu continuo, eu não consigo. Chega uma hora que eu encerro porque a editora me proíbe. Ô, Júlia, a gente percebe também que esse livro, a maioria, né, dos livros que a gente lê, traz muito do próprio escritor, né? O que desse livro tem da Júlia? Eu acho que tudo. Assim, primeiro, a vivência de colocar ali as coisas que eu mesma descobri, né? Eu fui descobrindo essas ervas no caminho da minha vida, eu fui descobrindo essas curas e essas possibilidades, e esses sagrados também mudaram a minha vida. Esses sagrados que os esperançosos de Monte Esperança têm como a única possibilidade de viver, porque é isso, né, que o livro diz. Mesmo diante do horror e da proibição e da possibilidade de sofrer muito se for pego, não tem como abrir mão do sagrado. E eu sinto dessa forma. Então, eu me sinto uma esperançosa de Monte Esperança. Eu jamais abriria mão do meu sagrado, qualquer que fosse o horror, porque Nossa Senhora do Rosário habita em mim. Então, essa é a minha relação com o Congado. Então, eu sou uma esperançosa, né? E essas personagens, elas passaram Aí é o processo da loucura de um escritor, porque eu acho que o escritor tem uma coisa de loucura. Que elas passaram... Eu fiquei 4 anos vivendo com elas. E aí, quando eu fui obrigada a encerrar o livro, eu tive uma sensação de, e agora? E aí foi difícil e tal, eu tive aquele meu momento de despedida e não sei o quê. No dia do lançamento, eu estava muito nervosa, muito. Para você ter uma ideia, eu mandei o material para a imprensa sem meu contato. Eu não queria nem que me achassem, de tão nervosa que eu estava. Apareceu coisas no meu corpo, enfim, eu estava
precisei me acalmar. E o pensamento que me acalmava era: as personagens vão estar lá comigo, mas Domingos vai estar lá comigo, a Aparecida vai estar lá comigo. Não, tudo bem, Júlia, eles vão estar lá de mão dada com você. Que é essa loucura de tipo, eu não vou estar sozinha, eles vão estar lá comigo. De tanto que, o que tem de mim? Criou uma vida minha, sabe? Da ficção, que eu não sei nem explicar o processo criativo que vira essa loucura da literatura mesmo. Uhum. Que eu não estou falando de um delírio, eu sei que eles não são reais, mas a literatura é tão real que passa a ser uma parte, de fato, da minha vida. Não é um momento da minha vida, é minha vida inteira. Não sei se eu consegui me fazer isso entender. Conseguiu, e você não se preocupe que muitos autores sentem isso, que a gente escuta aqui no Sempre um Papo. A Eliane Brum até diz que quando ela lança um livro, que ela fica de cama, que Sempre um Papo que eu fiz com ela disse que ela tinha a sensação de que tinha tido um filho. Ela ficou de resguardo, adoecida, feliz, mas adoecida de não ter forças para levantar, assim, que ela precisou de um tempo para conseguir se recuperar depois de um lançamento, de tão forte que foi aquele livro para ela. Gente, e você falando me remeteu a isso também, porque o seu livro é muito impactante. Eu imagino para você, eu não queria terminar o livro, eu quero saber mais, eu quero continuidade, eu quero ter, sabe, a Aparecida, eu quero ter o seu Domingos, quero ter as pessoas. Eu tive uma herpes que eu nunca tinha tido no corpo inteiro, e a minha sensação é que eu estava nua numa vitrine, todo mundo me vendo. Não, Josiane, foi uma coisa assim, que eu não tive com os outros livros, porque eu fiz na condição de pesquisadora, de jornalista. Então, eu estava ali super tranquila, expondo outras pessoas. Quando a gente é jornalista, a gente está expondo outras pessoas, né? Eu tinha que me preocupar só com a minha técnica de escrita, que ainda passava por revisora. Com esse livro, eu estou expondo a minha ideia, a minha concepção. Foi uma loucura. E como que foi a construção de cada personagem ali? Vamos falar dos principais, né? Você falar um pouquinho do seu Domingos, que você citou, ele vai estar comigo. A Aparecida, né? Vai estar comigo. Que são os dois, assim, talvez a Rosa também, né? A filha deles. Fala um pouquinho dessa construção desses 3 personagens, pelo menos, ou de quem você achar interessante de falar. É um processo bem intuitivo, né? O que eu tive que pesquisar mais foi porque... Vamos falar quem que é o Domingos, só para quem está nos vendo se identificar assim um pouco. Ele é o curador e a liderança dessa comunidade, né? Ele é a grande figura da resistência desse povo contra esse governo totalitário que nessa comunidade está em uma figura que é chamada no livro de Zagal. Então, e ele é quem cuida da comunidade. Então, o Domingos, ele é bem intuitivo, eu não faço uma pesquisa de personagem, não. O que eu tive que fazer uma pesquisa é porque eu queria que eles falassem diferente. Foi uma coisa que o Pedro me chamou atenção na narrativa. Ele falou: a narradora está contando a história, mas quando muda para a fala das personagens, elas falam igual a narradora e igual. Então, todo mundo fala igual? Ninguém. E aí eu comecei a diferenciar elas. Essa é a importância do olhar de fora, né? Dessa figura que prepara os originais, né? Que chama. Ele não traz a solução, mas ele aponta os problemas narrativos. E então eu comecei a fazer um trabalho de diferenciar. E o Domingos deu um trabalho, porque como que ele fala?
como eu quero que ele seja uma figura muito doce, muito acolhedora, muito democrática, ele fala muito perguntando. Então, ele é uma liderança que raramente dá uma ordem. Ele, nas falas dele, tem muitas perguntas. Você quer? Você vem? Você acha isso? E com muitas palavras em banto. Ele usa muitas palavras em banto. Que o entendimento é fácil para o leitor, no lugar que elas são colocadas. Já a Aparecida, ela é uma mulher forte. Casada com Domingos. Casada com Domingos. Ela é uma mulher forte. Ela é o oposto dele. Ela é a força. O oposto, assim, ela não é tão cordial, tão acolhedora. E aí, elas são frases curtas. Então, são essa construção que eu fiz. A inspiração para esse casal aí, o Domingos, é uma mistura, assim, do meu pai de santo, pai Ricardo, com o preto velho dele, que é o vô Josias, que é uma entidade, né? E esse casal, Domingos e Conceição, para a gente contextualizar, eles são as lideranças religiosas, né, do Congado, lá nessa cidadezinha. E lá mesmo eles foram, a cidade inteira foi proibida de comungar, né? O reinado, o Congado, colocaram todos os objetos sagrados no fogo a pedido, né? Foi uma fogueira mesmo, real. E é muito bonito a forma que você conta, né? Que você traz esses personagens. E dá para perceber que tem essa pesquisa, né? Tem essa inspiração da realidade no seu trabalho. E a esposa do pai Ricardo é uma mulher forte, porque para existir também um homem que é uma liderança, que dá conta desse trabalho de liderança, de ser acolhedor, de não sei o quê, tem que ter uma mulher ponta firme por perto, sabe? E aí é um pouco a inspiração nesse casal aí. E que até às vezes confunde não só com quando é liderança, né? Geralmente nos casais mesmo, né? Tem esse equilíbrio, né? E outra referência que você traz também, que você falou do pai Ricardo, é o Nego Bispo, né? Que tem aqui no livro. O que você traz do Nego Bispo que está nessa obra? Eu acho que, primeiro, uma cosmovisão geral de que não existe nós e a natureza, de que estamos interligados em um único corpo, e desse corpo também faz parte o tempo, com começo, meio e começo, sem fim, né? Essa ideia do tempo circular, que ele falava muito. Então é isso, né? Eu não vou falar o final do livro, a gente já deu spoiler demais. Mas o povo de Monte Esperança não acredita no fim, né? Então é o tempo circular. Apesar do desaparecimento parecer que está caminhando para o fim, não é o fim. Então, acho que essa ideia que não só o bispo, mas que os povos, comunidades tradicionais trazem muito forte. E o bispo sintetiza isso, né? Sintetiza não, ele me xingar de eu falar sintetiza, mas o bispo traz isso no pensamento dele de uma forma muito bonita, muito poética, muito forte. E tem uma passagem específica que é quando separam os avós dos netos, que é inspirado no que ele dizia, que ele falava. Porque o que eu estou querendo dizer? Que o livro inteiro traz uma cosmovisão que dialoga com o pensamento do Nego Bispo, mas que essa parte específica foi inspirada no que ele dizia, que ele falava que sociedade é essa, que não tem transmissão do conhecimento, pois coloca os velhos no asilo e as crianças na creche.
Então, como que vai transmitir o conhecimento? Porque transmite quando os avós se encontram com os netos. Conta essa parte do livro para contextualizar, que é linda, gente, é uma tristeza. A hora que eu até chorei. Que esse Zagal, né, que representa o regime totalitário, para conter uma revolta, ele decide aplicar uma lei que tira de Monte Esperança todos os avós e leva eles para uma casa de repouso na capital. E aí é um momento que o livro narra a despedida dos avós. Aí eu acho bonitinho, aí vem a figura do Tantinho, né, que é uma criança despedindo da avó, Dona Laura, segurando na saia dela. Enfim, essa parte eu trago para a história do Tantinho e da Dona Laura, que eu acho que especificar deixa mais emocionante, né? História. É muito cinematográfico quando a gente fala, fica mais ainda, né? E aí vem o assassinato do seu Afrânio, né? Que se recusa. Que é outro idoso que se recusa a entrar no ônibus para ir para a capital, para não deixar a família, o neto, né? Enfim. E aí o bispo falava isso. E o bispo era um grande amigo. A gente era muito próximo. Ele chegou aí na Chapada 2 vezes. E eu falei, bispo, tô com um livro. Coloquei uma frase sua abrindo o livro, quero muito que você leia. E ele falou, não vou ler. Mas vai lá no Piauí e lê para mim. E eu fiquei de ir e não fui a tempo, sabe? Uma tristeza que eu tenho. Você tem o livro aí? Eu tenho. Então lê a frase do Nego Bispo que abre pra gente. Ai, gente, vou abrindo aqui. Eu tô com ele aqui. Plastiquinho. Mas a filha dele, Joana, foi lá em casa depois que ele faleceu. Eu dei um livro para ela, foi super emocionante. Chorei até quando ela chegou lá. Mas a frase do bispo que começa o livro é: nós somos o começo, o meio e o começo. Nós existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para comemorar a vinda das alegrias. Nego Bispo. É uma bela homenagem. E é muito lindo os ensinamentos dele, né? As reflexões que ele traz. Que bom que a gente está falando dele aqui. E esse livro também, seguindo, né, por essa linha, é um livro que fala sobre fé, nos faz refletir, né? Sobre fé, sobre pertencimento, sobre memória e sobre ancestralidade, né? O que você espera, assim, que as pessoas, ao lerem o livro, qual a reflexão que você quer deixar no coração dessas pessoas, Júlia? Ai, não sei. Eu não sei se... Eu queria só que elas lessem, sabe? Eu fiquei pensando assim, Josiane, que é tão difícil um livro independente circular, que já me fizeram essa pergunta muitas vezes. O que você quer? Eu quero que elas leiam. Eu fico muito feliz quando as pessoas gostam. Mas eu queria que elas lessem, mesmo se for para não gostar, sabe? Eu queria, claro, que elas lessem e que elas se encantassem por esse universo do reinado. E dessa cultura brasileira que é tão bonita, que é tão rica e que às vezes vem se perdendo aí em uma... como eu vou dizer? Uma pasteurização cultural mesmo, uma norte-americanização. Uma pressa de viver, né? Uma pressa, sabe? Sem olhar para trás. Eu acho que você faz um papel fundamental de nos trazer, de levar a gente de novo para esse caminho dessa ancestralidade, de conhecer que existe e que existiu e que está perpetuando, graças a essas pessoas que mantêm viva essa memória, que é o que você faz no livro, né? Que é o trabalho do Pai Ricardo, de vários congadeiros. Então, é isso mesmo. Eu acho que tem que ler. Eu me senti muito feliz por ter lido.
gratificada, sabe? Te eleva, é um livro que te eleva Tem uma parte de do livro que conhecimento. eu adoro, que é uma parte não muito memorável, mas que diz que o Tantinho, essa criança, é proibido nesse novo regime brincar na rua. Ah, é lindo também essa E aí o Tantinho ele vai brincando de coisas miúdas, ele faz brincadeiras miúdas. E essa é tipo a rebelião pessoal dele. E aí eu acho tão bonitinho brincar de coisas miúdas. Eu acho que a gente está sempre buscando, né, coisas grandiosas e tal, enfim. Mas eu quero muito que as pessoas leiam. Então, eu espero que elas gostem, quero muito que elas leiam. Acho que a mensagem é essa, assim, de parar, de refletir, de pensar nessa ancestralidade. Mas também eu quero que elas leiam, mesmo que não tenha mensagem nenhuma, que elas não aprendam as mensagens, sabe? Porque acho que ler, para mim, é o principal, e a gente conseguir ter um diálogo sobre essas personagens que agora não são minhas mais, né? Agora elas estão aí para o diálogo. São nossas. E você falando isso do Tantinho, né, dessas coisas miúdas, é o que cada um pode fazer do seu jeito, mesmo que seja pequeno, né? Não só nessa questão de manter viva a religiosidade, mas coisinha pequena que vai mudar até sua vida mesmo, você fica ali naquele desânimo de fazer, né? Faz pouco, faz o que você dá conta, o que você sabe, né? Isso mesmo. Outra coisa que chama atenção no livro, né, que você já tocou nesse assunto, que é o linguajar, né, dessa comunidade, que é bem interiorana, né? E você, sendo uma pessoa de Belo Horizonte, fiquei imaginando, será que ela cresceu no interior? De onde que ela trouxe? Porque eu cresci no interior, então para mim me remete muito. Eu acho que criou em mim essa identificação também de ser mineira criada no interior. Não sei se você foi, se é nesse período agora que você tem mais esse contato, mas é tão real e forte assim que eu falei, será como que a Júlia, né, pegou essa língua de cada um ali para falar e que traz realmente essa raiz mineira, né, para o livro. Mineira no jeito de falar e de costume também. Não, foram meus vizinhos mesmo. Eu nasci em Belo Horizonte. Acho que a gente sabe um pouco, assim, mas corre o risco sempre de estereotipar, né? De virar meio um Chico Bento. Mas eu tentei escrever como meus vizinhos falam, né? De um jeito com essas gírias mesmo, essas marcações da narrativa e tal. Sandrinha, Vando, Pezão, são meus vizinhos. Eles estaram nessa. Tem uma parte que eu falo, que eu conto em detalhes como se prepara um porco, né? Eu fiquei procurando para eu assistir o negócio do porco e não consegui. Então, sentou uma vizinha minha e me detalhou. Aí faz isso, faz isso, faz isso. Eu gravei ela. Eu não vi um porco sendo morto. Mas foi isso. Foi uma eu já vizinha. passei por isso vários momentos da minha vida, na infância. Meu pai fazia isso em casa. Por isso que eu fiquei assim, será que a Júlia vivenciou esse momento? Que é igualzinho. Mata porco. Como é que mata porco, como é que limpa, como é que faz cada parte, né? Que a Aparecida vai ali fazer, vai guardar, como é que guarda. Igualzinho a gente... quem é do interior, né, já vivenciou isso, sabe que bom que o seu vizinho te passou direitinho. Ô Júlia, uma coisa também que eu quero pedir para você falar é sobre esperança, né? Que é o nome dessa cidade, né? E que as pessoas são esperançosas porque vem, né, esse trocadilho aí que elas são esperançosas e também é por vir desse monte esperança, né? Então, eu quero te pedir para falar um pouco sobre isso, sobre esperança. Eu quis qualificar essa esperança no livro, né? Esperança não no sentido de esperar, que é um pouco a etimologia do termo, mas uma esperança que necessita da ação, um pouco como a matriarca do grupo, lá, Judite Calu, coloca. Uma esperança que
vem para, né, que se concretiza o que se espera a partir da ação, né? Então tem que ir, tem que fugir, tem que trabalhar, tem que lutar pela liberdade, tem que acontecer. Então eles estão sempre buscando uma coisa melhor, não só esperando por uma coisa melhor. Logo no início do livro eles falam, né? Esperançar para o bem ou para o mal era a marca de sua gente, né? Não como algo que se espera, mas como que busca acontecer. Então, eu acredito muito nessa esperança da ação. Não, Deus há de prover, mas Deus há de prover e eu vou fazer acontecer. E outro dia eu li uma frase do Chomsky, que ele diz: a gente precisa acreditar no futuro, porque se a gente não acredita, a gente não vai trabalhar para esse futuro ser melhor, né? E neste momento atual, que a gente vive um momento de tanta distopia no mundo, por urgência climática, questões políticas, enfim, guerras, o esforço de acreditar, ele é um ato de amor à humanidade, eu acho, assim. E os esperançosos, eles não deixam de acreditar por um compromisso coletivo. Não é uma ingenuidade, é um compromisso com a terra, com o outro, com o sagrado. Não é permitido desistir. É meio isso, eu acho. Sim. A personagem Glorinha, aqui no livro, me chamou a atenção também nessa parte mais ligada à literatura, né? À escrita. Ela tem uma parte até que ela lê um poema de Drummond, né? Uma parte do poema de Drummond para a prima, né? Que está doente de paixão. Ela vem ensinar os mais velhos também, que não sabiam ler e escrever, né? E depois eles são proibidos, né? Fechada a escola, e mulheres e meninas não podem... Que eu acho legal você trazer isso no livro também, né? Essa parte feminista, assim, das mulheres não poderem, e elas, mesmo assim, elas vão lá e escrevem, né? Então eu quero te pedir para falar um pouco sobre isso, sobre essa personagem Glorinha e isso que você traz no livro, da escrita e da literatura. A gente, às vezes, vê uma dicotomia entre o saber tradicional e o saber acadêmico, saber formal. Isso não faz sentido, eu acho, porque a academia, a universidade é importante. Às vezes, adota práticas que são arcaicas, opressoras, sim, mas não significa que pode ser deixado de lado, né? E as pessoas que saem das comunidades para fazer universidade, como a Glorinha, a primeira com Canudo e Monte Esperança, elas são um orgulho, elas podem retornar para suas comunidades para fazer o conhecimento gerar, né? Então, eu acho que essa dicotomia, ela não precisa existir. Então, a Glorinha, essa personagem letrada, em Monte Esperança, ela tem as letras, e ela vai trazer as letras para Monte Esperança, porque a oralidade, ela convive com as letras em lugar de igualdade. Ela não está nem acima nem abaixo, né? Acho que é meio essa a função aí da personagem na trama. E também para introduzir essa questão de que o regime, um regime totalitário, ele é, antes de tudo, um regime contra a educação. Ele é contra o sagrado, contra a oralidade, ele é contra a educação, contra as mulheres. A Glorinha vem aí para também abrir essa chave de ser contra a educação, né? A cultura letrada também. E outro ponto interessante, um tema legal que você traz, né, levemente também, é a questão de gênero, né? Sim. Com a Rosa e a personagem Teresa, né? Que se apaixonam, né? Aí eu dando spoiler, mas até pode, gente, tem que ler esse livro, tá? Por isso que eu tô dando esses spoilers assim. E que eu achei lindo,
porque assim, o que surpreende, né, é a mãe, né? É a mãe, ela assim, ela apoia, né? Ela não quer, ela quer que a filha, né? Eu senti isso, que ela viva isso, mas ela fica com medo do regime mesmo, né? Exato. Depois ela fica morrendo de medo de ter sido preconceituosa, né? Fui ou não fui? Qual que... Eu que tô causando esse mal, não sou, né? Por que você quis trazer essa questão também no livro, assim? De que forma que ela veio para você, para ela estar presente nesse livro também? Porque eu queria que Domingos e Aparecida também tivessem dilemas morais para lidar, sabe? Que não fosse só o Zagal ali, ele está o tempo inteiro, o representante do regime, lidando com dilemas morais. Matar ou não seu Afrânio, fazer ou não isso e tal. E eu queria que Domingos e Aparecida também fossem colocados em situações de lidar com dilemas. Então, o primeiro dilema nem é o amor das duas, é se eles aceitam ou não uma prostituta, né? E eles ficam na dúvida, porque para as personagens também ficarem mais tridimensionais, senão elas ficam só boazinhas, né? Sim. O Domingos, depois eles entram no outro dilema, o que eles vão fazer com o pai que bate no filho? Eles vão fazer alguma coisa? Sim, E aí, né? Eles fazem, né? eles fazem, né? Então, senão eles ficam também... Eu percebi que o Zagal estava ficando mais complexo. Tanto que o Pedro, meu editor, ele adora o Zagal. É o que ele mais gosta. É o personagem que é o que foi feito para ser detestado, né? O que foi feito para ser detestado, o Pedro adora. Ele queria um final de redenção. Agora eu estou dando mais spoiler ainda. Ele chega a ser engraçado, bobalhão pra mim, sabe? Com aquela Carmen. Parece que ele é assim. Meu Deus do céu. O Pedro queria um final de redenção, sabe? Então eu criei algumas situações para trazer uma coisa mais tridimensional para essas três personagens principais, Rosa, Aparecida e Domingos. Mais conflitos ali. Eu acho que isso torna o livro muito forte por isso também, né? Não fica simples, são personagens complexos todos, né? Assim, E agora que a gente está quase chegando ao final aqui, eu acho que esse livro também, né, é uma homenagem, uma reverência à Nossa Senhora do Rosário, né? Quero te pedir para contar, para falar da Nossa Senhora do Rosário, a presença dela nesse livro. Se quiser trazer também a história dela para quem não conhece, né? Como que ficou conhecida, como que ela chegou, né, aos candombeiros. E contar um pouquinho desse festejo à Nossa Senhora do Rosário que existe, né? Até hoje, graças a Deus. Nossa Senhora do Rosário, né, é a santa principal dos festejos dos congás e reinados, que existem em várias partes do país, mas principalmente em Minas Gerais, desde a época da escravidão. E no livro é uma comunidade congadeira, né, Monte Esperança, e esses festejos para Nossa Senhora do Rosário, eles surgem em torno da história de que a imagem de Nossa Senhora do Rosário apareceu no mar e foi retirada pelos negros escravizados, que fizeram dias de festa em homenagem aí à santa padroeira dos negros. E aí a gente percebe nas cidades históricas, por exemplo, aqui em Ouro Preto, que as igrejas do Rosário são sempre as igrejas das Irmandades dos Homens Pretos e Pobres. Então, existiam as Irmandades dos Homens Pretos e Pobres, são sempre as igrejas deles, aqui em Tiradentes, em Diamantina, enfim. E Nossa Senhora do Rosário continua sendo celebrada. Só em Belo Horizonte e em torno são mais de 60 irmandades que celebram aí Nossa Senhora do Rosário,
e vários outros santos do Panteão Congadeiro, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, Coração de Jesus, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês, enfim, festas lindas que vão o ano inteiro, menos na época da Quaresma. E é lindo como você traz isso no livro. A Júlia fala detalhe da festa de Nossa Senhora do Rosário, como que é preparado. Traz um momento lindo falando de São Benedito, né? Que é das cozinheiras, né? O santo cozinheiro. Então é muito bonito. Ô, Júlia, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, te agradecer, né, por essa conversa de novo, de trazer um pouquinho do seu trabalho aqui pra gente. Eu te agradeço demais. Ficou um pouquinho, você repete para mim, Josiane. Eu te pedi para fazer as considerações finais, te agradecer pela sua presença aqui. Mas é isso mesmo, fazer suas considerações finais. Consideração final. Eu te agradeço. Mas aproveita e conta do próximo projeto. Ai, gente. Estou escrevendo um livro. Eu arredando na frente. Eu estou escrevendo um livro que chama A Sombra da Tamareira, meu próximo livro, que conta uma história fictícia da minha bisavó. Uma história fictícia da minha bisavó que é real. Que começa na Síria, né? Que hoje a gente vem recebendo notícias preocupantes de lá. Que começa na Síria no final do século XIX e termina no Brasil em 1930, passando por alguns períodos mais contemporâneos. Então, é uma história inventada da minha família, meio isso. Vamos ver como que vai, vamos ver se fica pronto antes dos 4 anos. Trabalhando de pesquisa também, né? Muita pesquisa. E agora sim, pode fazer suas considerações finais para a gente, te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer participar do Sempre um Papo. Eu tenho muita admiração, sou fã do projeto e de você, do seu trabalho. É ótimo dar entrevista para uma jornalista tão qualificada, pesquisadora e maravilhosa. E obrigada, só tenho a agradecer a possibilidade de falar de uma forma tão qualificada do livro. Obrigada, Júlia. Nossa, como diz o Pedro Calil, parabéns pela sua escrita viva, essa literatura livre e esses belos caminhos que você trilhou para rearranjar o fantástico. Adorei. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a você que nos acompanha aqui no Sempre um Papo e até a próxima.